Alô Brasil, alô Universo Sertanejo, alô Agrociente. Galera, esse podcast agora, a partir de hoje, ele entra em outro patamar, em outra esfera aqui com a gente. Sabe por quê? Porque está com a gente aqui um ícone da política brasileira, um ícone no agronegócio aí na Alemanha e um ícone na reestruturação e na educação desse país. Esse camarada foi candidato a vice-presidente do Brasil em 2018. Ele foi presidente executivo da CropLife, uma instituição que trabalha pelo agro sustentável. E é um cara que andou pelo mundo todo e está nesse Brasil e nos deu a honra de participar desse podcast. Então é um outro patamar para a gente. Christian, satisfação e honradíssimo com a sua presença aqui no nosso espaço. Muito obrigado. Obrigado você, Cláudio Vilela, meu caro N também, e cumprimento a todos que são ouvintes aí do grupo de vocês, do Instituto Universo Sertanejo. É um prazer estar com vocês nesse programa Agrociente, poder conversar com todo mundo aí dos temas de interesse do Brasil, do agronegócio brasileiro, da ciência. É um prazer estar com vocês. Ok. Ô, Christian, para a gente... Vamos começar falando do agronegócio, né? Já com a sua experiência aí, Wayne. Seria o agro aí, na sua visão, a chave do futuro? Olha, Cláudio, eu tenho dito que eu e muita gente muito mais inteligente, muito mais competente do que eu, tem dito que o agronegócio e as cadeias agrícolas, né, todo o universo das cadeias integradas da agricultura, da produção de alimentos e de energia, são a vocação do Brasil. O Brasil demonstrou aí, a sociedade brasileira demonstrou nos últimos 40 pelo menos nos últimos 40 anos, a capacidade que tem de produzir alimentos, de produzir energia sustentável através da agricultura e se colocar nas primeiras posições mundiais sem que o governo tenha participado muito do processo. Isso é que é o mais importante. Foi a própria organização das pessoas, o investimento em tecnologia, o empreendedorismo dos brasileiros, que construiu essa característica que o Brasil tem de produzir alimento e energia sustentável e que se transformou no grande pagador das contas do país. Então, se é uma vocação, é onde está o nosso futuro, o futuro do trabalho, o futuro da tecnologia, o futuro da ciência brasileira, o futuro da prosperidade do país, certamente vinculada a esse universo da agricultura e do agronegócio. Bom, Wayne, eu ainda quero embalar com o Christian e entender a sua passagem como presidente executivo da CropLife, porque o Brasil vive um momento de reestruturação na organização, por exemplo, da lei do bioinsumo, né? A criação do Programa Nacional do Governo, né, federal aí também focado nos bioinsumos. Isso tem trazido um debate intenso, né? Tem a lei ainda que aguarda regulamentação, tem um mercado inteiro esperando, de um lado o produtor, de um lado as pequenas empresas, do outro lado as grandes indústrias. E naquele momento que você esteve lá à frente da CropLife, sua visão nessa estruturação aí de mercado? Olha, acho que é importante, sem querer falar demais, que a CropLife Brasil, ela nasceu em 2019, justamente com a integração de 5 associações que lidavam com defesa vegetal e tecnologia vegetal. Então se juntou a indústria química, né, os defensivos químicos, com a indústria de biológicos, defesa biológica, mais a indústria de sementes, biotecnologia, e colocou todas essas empresas dentro de uma mesma instituição. Todas as empresas de tecnologia vegetal. Então nós participamos, além da criação da CropLife Brasil,
e desse processo inicial dos primeiros 3 anos que eu dirigi a entidade, nós participamos do debate de modernização da Lei de Defesa Vegetal Brasileira, que era uma lei, que ainda é, né, a lei original, a última que estava sendo aplicada, de 1989. Então a agricultura brasileira mudou muito, as práticas agrícolas, o manejo integrado de pragas, tudo mudou muito nesse período, mas a lei continua antiga. Então a gente trabalhou muito para mudar a lei, e essa lei que você faz referência, que está parcialmente aprovada, mas não regulamentada, ela é o resultado desse debate intenso. E tem um debate muito difícil aí, em particular na questão dos biodefensivos. Porque os biodefensivos são uma fronteira da defesa vegetal. Nós estamos falando aí, de uma linguagem mais simples, os micro-organismos que atacam micro-organismos. Você desenvolver produtos que são bio, né, que são vivos, que têm vida, bactérias, vírus, ou até insetos, em muitos casos, que atacam outras vidas, outras bactérias, vírus e insetos, fungos, de forma natural, vamos dizer assim. E esses produtos têm crescido muito, principalmente na agricultura tropical, que é a agricultura brasileira. Porque os países temperados, onde tem a origem da agricultura universal, tem muito menos biodiversidade, muito menos vida envolvida. Então, a pesquisa dos biodefensivos no Brasil é muito intensa. E as empresas prosperam muito mais no Brasil, ou em qualquer ambiente da agricultura tropical, mas o Brasil é o grande expoente da agricultura tropical, porque aqui tem muito ataque contra a agricultura de biodiversidades diferentes. Então, o mercado brasileiro cresceu muito, e muitas empresas se desenvolveram muito e bem. O debate hoje é assim, como você fazer com que essas empresas possam se desenvolver com qualidade, com produtos de qualidade, possam oferecer alternativas boas para o produtor rural, além da indústria química tradicional, mas que não tenham risco sanitário, nem para o produtor, nem para o trabalhador e nem para o mercado de uma forma geral. E esse é o debate que tem gerado muita confusão, aí que eu participei até onde eu pude, na presidência da entidade, mas ainda continua vivo e gera uma certa confusão. Christian, primeiramente, muito obrigado pela atenção sua ao nosso universo sertanejo, ao agrociente. Aqui a gente procura fazer uma reflexão mais ampla, né, do que é esse debate de país. Nós sabemos que a agricultura é o que possibilitou o homem deixar de ser nômade e se estabelecer como sociedade. Eu acho que isso resume a importância da agricultura, não só do Brasil, mas do mundo, mas principalmente a brasileira, pela sua diversidade, como você disse, é um país tropical. A minha pergunta ela é mais de mentalidade mesmo. Eu vi alguns depoimentos seu, bastante franco, bastante lúcido. Você é uma pessoa extremamente técnica e também vivencia o momento político e também o ambiente político. Então a minha pergunta ela é direta. Nossos governantes, eles estão à altura do que é essa grandeza do agronegócio para um país, como vocação do país? Olha, Eni, do ponto de vista, vou dividir em duas partes essa sua resposta. Do ponto de vista do governo federal, quer dizer, que é o mais importante, onde estão os ministérios, onde estão as agências regulatórias, é quem define as políticas públicas para o desenvolvimento, a promoção, a tecnicidade, a regulamentação da atividade toda, né? O Ministério da Agricultura, o Ministério do Meio Ambiente, Anvisa, IBAMA, todas as agências regulatórias. Esse governo especificamente, o atual governo, é um governo que não é parceiro. Não é parceiro. Ele não gosta dessa atividade, ele não gosta das empresas e das pessoas líderes desse negócio. Tem casos específicos e que são protegidos por esse governo, mas, no geral, não prestigia, não dá ênfase, não dá prioridade à atividade agropecuária de uma forma geral. Tem que ser dito. Esse pessoal que está no governo hoje prestigia invasão de terra produtiva, com tais uns movimentos sociais que, na verdade, são instituições criminosas, e não prestigia também toda a burocracia necessária,
a eficiência da burocracia necessária para lidar com temas como esses que a gente falava anteriormente, né? Você tem que ter muito mais gente, muito mais equipamento, muito mais qualidade técnica para lidar com a aprovação, com a avaliação e regulamentação de todo o processo técnico da agricultura e da agropecuária. Então, infelizmente, a gente não tem um aliado nesse governo federal. A gente tem instâncias estaduais e muita gente no país, entidades representativas muito competentes e engajadas que tentam fazer com que esse negócio ande para frente. Mas, seguramente, nós não temos um aliado no governo federal. E, do ponto de vista da legislação, isso tem um efeito direto. A gente tem muitas reformas para fazer, modernizações técnicas, legislativas e regulatórias que não têm o apoio das forças políticas do governo atual. Então é muito difícil você fazer esses movimentos. Demora muito tempo, os debates são intensos, bloqueia essas votações, e você não tem a modernização, por exemplo, do uso de defensivos químicos no Brasil, a modernização para aprovar novas moléculas nas agências regulatórias, em particular na Anvisa. Você tem um processo ainda muito, muito complicado no IBAMA, né? Porque você tem gente lá que não gosta da gente, vamos dizer assim, que não gosta dos produtos, que não gosta da atividade. Então é um problema político, sim senhor, um problema político a ser resolvido. Então, nesse raciocínio que você falou, eu me pergunto onde estão as mentes que pensam, porque a gente sabe que tem muita gente capacitada no Brasil, inclusive vocacionada, muito bem intencionado, e a gente vê raros as pessoas que se assumem do agronegócio assumir papéis políticos. Esse ano é um ano de eleição e eu acho que essa presença do agro, apesar de existir uma bancada do agronegócio no Congresso, mas eu falo assim, pessoas que assumidamente falam, olha, eu tenho um compromisso com o que o agronegócio representa para o crescimento do país e estou me propondo a ser uma das mentes que pensam com voz e caneta de decisão. Como é que está esse movimento dentro do agronegócio? Porque quando a gente fala agronegócio, dá a impressão que ele é uma instituição, mas na verdade são vários segmentos que atuam por osmose, né, pelo interesse comum. E eu estou vendo aí que você está se propondo a esse papel, né, de ser uma voz que pensa, uma mente ativa e com poder de decisão onde as coisas realmente acontecem. Como é que você vê o restante das pessoas? A gente está bem representado? Existe muitas pessoas movimentando ou esse movimento ele é esporádico? Olha, Aine, você tem razão. Assim, a gente, quando trata do agronegócio, a gente não está falando de um mundo homogêneo, a gente está falando de um mundo heterogêneo, muito extenso, com diferenças muito grandes entre setores, entre produtos, entre regiões do país e mentalidades também. Dentro dos setores, você tem conflitos grandes entre fornecedores, indústrias, em várias cadeias produtivas. Então é uma complexidade muito grande, não é fácil. Por outro lado, a frente mais organizada do Congresso Nacional é a frente parlamentar do agronegócio, a FPA, que tem um instituto chamado Instituto Pensar Agro, que é um fórum que se reúne sistematicamente com todas as entidades representativas do agro, para fomentar, apoiar e municiar os deputados federais e os senadores dos interesses de todos esses setores. E para o padrão brasileiro funciona bastante bem, pode melhorar muito ainda, mas funciona bastante bem porque ali é um loco de debate permanente, inclusive entre as diferenças internas, como essa que a gente conversou agora há pouco, de bioinsumos, que tem entidades, por exemplo, importantes como a ProSoja, que tem lá uma visão especificamente em relação à regulamentação de biodefensivos diferente de muitas outras entidades. Então, para dar um exemplo, são debates abertos, transparentes, muitas vezes de alto nível. Então isso acontece. Agora, tem um ponto aí que você chamou a atenção que é importante. Desses cerca de 200 deputados que estão na frente parlamentar, inscritos na frente parlamentar, você deve ter uma coisa em torno de 25, assim, que realmente são participantes, deputados e senadores. E geralmente são deputados do sul do Brasil ou do centro-oeste. É muito curioso isso, né? O sudeste, que é onde tem mais gente nesse país, onde tem mais produção, onde tem mais indústria, onde tem mais
mais pujança na economia em geral e no agronegócio também. São Paulo, junto com Mato Grosso, são os maiores estados agrícolas do Brasil. As representações parlamentares, seja no Senado, seja na Câmara, que abraçam as bandeiras do agronegócio, são muito poucas. Muito poucas, você conta nos dedos. Tem muito mais gaúcho, paranaense, mato-grossense defendendo o interesse de São Paulo nessas matérias do que São Paulo, do que paulista, do que mineiro. É muito curioso. Então, realmente tem que ter um esforço de se fazer isso. Eu estou me apresentando como um desses pré-candidatos aí para abraçar essa agenda por São Paulo, pelo Sudeste e pela indústria, pelo agronegócio que está muito presente no Sudeste, além de outros estados, lógico, para me juntar a essa turma de gente. Tem muita gente competente, viu? A gente fala mal dos nossos parlamentares, mas não é tudo ruim, não. Tem gente boa, infelizmente não é a maioria, mas tem gente boa e a gente quer se juntar a essa turma aí. Tá, ok, Christian. E o que você colocou aí, realmente a soma do Sudeste, né, na representante dela na agricultura brasileira, e não só aí do país, né, fora também, ela é muito forte, né? E ela tem que se unir aí nesse momento, nesse desafio, para ter reforço de representatividade, né, daquele que possa batalhar, pensar, porque nós somos aí produtores e exportadores, nós temos milho, soja, a pecuária, as aves, né, o etanol, e agora a tecnologia do milho no etanol. Então toda essa pujança, ela precisa de estar muito ativa, né? Ela faz parte do PIB, ela faz parte da história, e o que a gente identifica é que mentes, como o Eni colocou, precisa de mentes mais abertas, também que discuta e traga essa força mais próxima do produtor, porque tem uma classe, Wayne, nem todas elas é uma agroindústria. Tá correto, Christian? Não, é isso mesmo, Cláudio. Primeiro que a sociedade brasileira, de uma forma geral, não tem um conhecimento muito profundo de todo esse universo que se construiu no país, nos rincões do grande Brasil, da produção de alimentos e de energia. Então, um país hoje que tem 30 usinas de etanol de milho prontas, que foram construídas nos últimos 15 anos, e mais 17 sendo construídas em processo de planejamento ou em processo de construção, é um negócio de uma dimensão que os brasileiros não têm ideia do tamanho disso. Nós estamos falando não é só de plantação de grão ou de produtos comoditizados, estamos falando de indústria sofisticada, vinculada à agricultura. E as pessoas não têm muita ideia. Por quê? Porque as escolas não ensinam, as universidades, a não ser de agronomia, mas de uma forma geral, não prestigiam, a mídia não prestigia, aliás, ao contrário, nas escolas e na mídia o que a gente ouve é só crítica à atividade agropecuária de uma forma geral, que tem trabalho escravo, que envenena os alimentos, que a pecuária destrói a Amazônia, que o trabalhador é explorado, que o empresário da agricultura é um inadimplente fiscal. É só coisa ruim. E você olha as contas públicas brasileiras, 350 bilhões de dólares de reservas nesse país são resultado praticamente 95% da atividade agropecuária. Então, assim, a população, 86% da população brasileira, Cláudio, é urbana. Então, ela não é obrigada a conhecer a atividade do campo, né? Mas o que a gente tem um problema aí de informação, tanto nas escolas quanto na mídia, de uma forma geral, que distancia as pessoas dessa realidade que você descreveu. Do produtor de frango, do produtor de laranja, do produtor de grão, do produtor de boi, do produtor de celulose, do produtor de macadâmia, do produtor de frutas, Brasil afora, né? São atividades muito intensas que crescem a 2 dígitos por ano, criando emprego. E o mais importante não é ficar falando que nós somos os bons, os outros são os ruins, não é esse o ponto. O ponto é o seguinte, é a criação de prosperidade, é a criação de emprego, de renda, de qualidade de vida para os brasileiros.
e com proteção ambiental, que também tem uma discussão muito ruim, dizendo que a atividade é contra o meio ambiente. Não existe nada mais errado do que isso, do que tratar a atividade agropecuária como uma atividade contra o meio ambiente. As duas coisas andam juntas no Brasil. Quanto mais produtividade você tem, mais ambiente é preservado. E é exatamente o que acontece no Brasil hoje, em todas as atividades agropecuárias. Então, é um trabalho longo de convencimento da própria sociedade brasileira, dos benefícios do que a gente faz por benefício coletivo. Então, Cristian, esse debate que você tocou é muito interessante pelo seguinte. Primeiro, eu acho que o agro realmente se comunica mal, há uma distância agro e sociedade. Segundo, muitas das vezes ele é confundido com o próprio capitalismo, que em tempos de hoje é muito criticado, essa questão do capitalismo, da distribuição de renda, né? As pessoas esquecem que é parte do agro também a agricultura familiar, os pequenos produtores, né? Famílias pequenas que produzem, distribuem, é os que abastecem geralmente essas feiras das cidades, né? As pessoas que plantam o alface, o chuchu. Então, o grande dá a impressão que é um universo capitalista, distante da sociedade, que só quer benefícios e não traz nada para a sociedade. Por outro lado, eles esquecem dessas milhares de famílias distribuídas no campo brasileiro, que também têm o seu sustento através do próprio suor que rasga o solo ali, que rasga o chão e traz o sustento familiar, que traz inclusive para ser distribuído na cidade. Como é que a gente pode, na sua visão, melhorar esse debate, uma vez que existe muito viés e talvez nem tão bem intencionado, né? Para essa mistificação, como se o agronegócio fosse o vilão dessa história. Lembrando que alimento é uma questão de segurança pública, porque onde falta alimento gera o colapso social, né? Inclusive é um dos grandes incentivadores de violência em povos que não há distribuição, que há muita pobreza, etc. Como é que você pretende, principalmente visando esse debate público e para alcançar uma posição, uma cadeira, como é que você pretende debater isso com a sociedade? Quais os canais, quais os mecanismos e o que você acha que tem que ser feito para quebrar essa imagem equivocada? Olha, Anny, você descreveu muito bem o grande, talvez um dos maiores problemas brasileiros, que é a disputa de brasileiros contra brasileiros no campo das ideias, né? Você descreve aí ideias que, do meu ponto de vista e de muitos brasileiros, estão totalmente equivocadas e que se transformaram em verdades absolutas. Vou dar um exemplo aqui que você colocou bem. Capitalismo. Capitalismo é selvagem e cruel. Não existe nada na história que tenha sido mais favorável ao desenvolvimento humano que tenha sido o capitalismo. O capitalismo é o maior sistema criador de riquezas da história humana. Desde a Revolução Industrial no século XIX para cá, a humanidade, de uma forma geral, melhorou muito a sua qualidade de vida em todos os níveis. Isso é muito importante se colocar, não é opinião ideológica, isso é número, é fato. A humanidade, desde os seus primórdios até hoje, viveu sempre muito na pobreza, de uma forma geral. A maior parte dos seres humanos vivia na pobreza. Hoje ainda vive na pobreza? Ainda vive. Mas hoje, comparado com qualquer época da história anterior, tem menos gente vivendo mal do que já se viveu anteriormente. E isso é graças ao capitalismo. O capitalismo é um sistema que cria riqueza coletiva. E só através da riqueza coletiva é que se distribuem os dividendos, é que se geram os empregos, aumenta-se a renda, né? Não existe nada mais precioso do que o desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico é que, oriundo do capitalismo, porque o socialismo não gera desenvolvimento econômico. O socialismo é uma ideologia que procura distribuir a riqueza criada, sem criar nova riqueza. Então você distribui pobreza. Isso é comprovado na história humana, nos últimos 200 anos, em que o socialismo foi descoberto, desenvolvido e praticado e aplicado de forma trágica para a humanidade. Eu posso descrever aqui para você horas sobre processos de desenvolvimento socialista ou de imposição, de sociabilização dos meios de produção, que geraram verdadeiras
ambientes miseráveis. Temos aí agora ainda Cuba e Venezuela para comprovar o que nós estamos falando. Então, o capitalismo, quero dizer a você, é bom. Depois você citou um tema que é a agricultura familiar. Outro entendimento equivocado. Qualquer agricultura é familiar. O Eraimage, que é o maior produtor, o maior proprietário de terra do Brasil, tem aí 600 mil hectares. Ele tem uma propriedade, algumas em nome da família dele, em nome dele, portanto, é familiar. A agricultura americana é praticamente 100% familiar, ela está no nome das pessoas, não no nome das empresas. Agora, aqui é o seguinte, no Brasil se desenvolveu a ideia de que a agricultura familiar é a agricultura do pequenininho e que o agricultor pequenininho é sempre um coitadinho que precisa de ajuda porque ele não consegue sobreviver sozinho. Falso, errado. Produtor de manga em Petrolina, que tem 20 hectares, é um produtor familiar, embutido no ambiente capitalista, exportador e que ganha dinheiro. Entende o que eu estou falando? As pessoas não tratam a agricultura familiar como uma atividade capitalista, lucrativa, e digo mais, uma boa parte da agricultura brasileira, da agropecuária em particular, da avicultura e da suinicultura em particular, são empresas pequenas, familiares, integradas em cadeias de produção e abate de animais e exportadoras. Portanto, a verdadeira reforma agrária já foi feita pelos brasileiros com a avicultura e suinocultura no Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com a tal da agricultura familiar. Então, assim, existe uma ideologia embutida nessa conversa. Tem que ser enfrentada com os conceitos, com as ideias corretas e com a realidade dos fatos. A realidade dos fatos comprova que a agricultura familiar brasileira, integrada nas cadeias exportadoras, é um verdadeiro sucesso universal. E essa agricultura familiar quer se vender por aí de um sujeito pequenininho, coitadinho, perseguido, que tem que ter uma vaquinha, um pezinho de laranja, uma galinha, uma família feliz, que vive independente. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. E não é o PT e nem o governo que vai conseguir criar uma situação como essa, porque ela não existe. Ela só existe quando o agricultor está envolvido com atividade agrícola de lucro integrada nas cadeias exportadoras universais. Essa é a grande ironia, Christian, e eu coloquei dessa forma porque não é a minha visão, mas como a sociedade, ou boa parte dela, devido a esse debate equivocado, e eu considero ser um debate equivocado, como se a agricultura familiar fosse os pobrezinhos, como você bem ilustrou, e que o agronegócio, os grandes, né, os que ministram em milhões de produção e também de terras, como se eles fossem os ricos. A velha divisão pobre e rico, né, o que divide o país. Eu concordo plenamente com o que você falou. As próprias cooperativas, elas abraçam muito os produtores pequenos, que acabam formando um corpo maior, né, ou seja, com capacidade de exportação. Mas a ironia é exatamente essa. Como eu acho que o agro comunica mal, fica dividindo o que é, por exemplo, agricultor é agricultor, seja lá qual o tamanho, ou seja, todos eles são agro. Mas essa divisão, ela ficou evidenciada, como você falou, dá a impressão, né, que o cara que tem menos terras, ele não é parte de um sistema capitalista que, inclusive, gera riqueza. Outro equívoco que eu apontaria, Christian, se você me permite, eu vi com os meus olhos a quantidade de fazendeiros, produtores, o quão generosos são na hora de distribuir voluntariamente e de forma filantrópica parte da produção. Eu já vi produtores dando sacos de arroz, milho, beterraba para instituições, e isso não é divulgado. Ou seja, então esse agronegócio que é atacado como se fosse um vilão capitalista, a sociedade não percebe o quão generosos muitos deles são e o quão eles beneficiam a sociedade. Por isso que eu falei do debate, que talvez seja uma das maiores missões sua, como um dos grandes pensadores do país, né? Como chegar ao coração da sociedade e dizer, olha, nós estamos do mesmo lado, somos o mesmo povo, a nossa prosperidade é o que te garante também a sua prosperidade. Eu acho que esse debate é que precisa ser feito, entendeu? Eu concordo plenamente. Eu vou só pegar...
ponto que você levantou aí sobre a generosidade, o povo brasileiro é um povo generoso, né? Costuma-se dizer que o povo americano, que é o expoente do capitalismo mundial, é o povo mais generoso do mundo, não é isso? E é mesmo. A quantidade de gente que se dedica ao outro simplesmente por favorecer, por interesse em favorecer o coletivo nos Estados Unidos é muito grande, uma parte da cultura. Os brasileiros também têm na sua cultura um aspecto de generosidade, tanto os pobres quanto os ricos. Inclusive esses, você fez menção aí a produtores e donos de empresas grandes, donos de terra, que em momentos de crise, vou pegar aí, por exemplo, o caso do Rio Grande do Sul, ano passado, que teve um problema de enchente horrível, os produtores de arroz, o que fizeram lá, perderam parte da sua produção inteira, mas ainda assim ajudaram nos processos de distribuição de alimento, para tirar a água, né? Colocaram as suas bombas a serviço da população para tirar a água das enchentes. Então, assim, são brasileiros, são brasileiros fazendo o certo, né? E não é só o agricultor, o trabalhador urbano também. Então, assim, tem o Brasil que dá certo, tem o Brasil que dá errado, tem o Brasil que trabalha e que cria riqueza, e tem o Brasil de gente vagabunda, malandra, que joga contra. É uma disputa de brasileiros contra brasileiros. No agronegócio, eu posso te dizer o seguinte: seja grande, seja pequeno, você tem muitos brasileiros de primeira linha, gente trabalhadora de primeira qualidade. Eu diria para você que é a maioria disparada. Lógico que tem gente ruim. Tem produtor rural grande que não cumpre o Código Florestal, tem produtor rural grande que não trata bem o trabalhador, tem produtor rural grande e pequeno que destrói o meio ambiente, mas a maioria absoluta não é assim. E essa turma que faz errado tem que ser tratada como criminosa. E não a turma toda que faz a coisa certa tratada como criminosa, entendeu? E essa visão toda vem da onde? Vem das escolas. O nosso grande desafio está nas escolas. Os professores ensinam isso, os livros escolares ensinam isso. Se você pegar os livros escolares brasileiros hoje, nas editoras publicados hoje, você vai encontrar lá que boa parte dos livros dizem que o alimento brasileiro é produzido, está envenenado com agrotóxico. Como é que você vai construir gerações de brasileiros que acreditam na pujança, na qualidade, na prosperidade criada pelo agronegócio, se as escolas e os professores não ensinam isso? Não vou nem chegar no ambiente político que você citou. Nós temos um problema profundo para resolver. Então, eu modestamente quero entrar nessa pauta, como parlamentar, para discutir o que nós estamos discutindo aqui, com dados Perfeito. e fatos, no parlamento, no Congresso Nacional, porque eu tenho dados suficiente. Uma boa parte está na minha cabeça. Se o sujeito quiser discutir comigo, pode vir, porque eu estou com os dados todos na cabeça. Números, não é opinião, não é bravata. Eu tenho os números na cabeça, todos esses, e são números bons, de produção, de criação de riqueza, de prosperidade, de tecnologia e de construção de uma sociedade próspera. Então é isso que a gente tem que fazer no ambiente político. Deixa eu só emendar mais uma pergunta, Claudinho. Depois eu vou pedir para o Christian emendar nesse podcast uma imagem do Google Earth. Eu estava olhando ela, Christian, e nitidamente são fotos de satélites que compõem o Google Earth, né, o próprio Maps, aonde você vê o quão de verde os países são. Eu acho que essa imagem ela é extraordinária, tipo assim, o Brasil então desmata, então olhe no mapa, imagens de satélite que formam o Google Earth e veja a quantidade de verde que o Brasil tem, comparado aos países que desmataram. Depois eu até vou pedir na edição para a gente colocar essa imagem para deixar muito bem ilustrado o que é a real do Brasil, comparando o pigmento verde com o resto do mundo. Eu acho que esse tipo de explicação muito simples pode mostrar para a sociedade, olha, o que está falando aí não é bem assim, preste atenção e veja com os próprios olhos. Eu acho que esse é o grande debate. E emendando nessa pergunta, e essa ilustração que eu vou fazer depois, eu queria te perguntar o quão o interesse internacional influencia nessa matéria escolar, porque as ONGs têm grande influência no Brasil, né? Obviamente, não é vantajoso para quem considera o Brasil como concorrente na produção de alimento, de exportação, que o Brasil esteja em paz. Então, eles procuram gerar um certo conflito interno para desestabilizar o país.
Você que viaja internacionalmente, tem muito contato, essa influência ela é real? Como é que você vê as ONGs, elas operam na má fé? Existe, obviamente, algumas ONGs que são na boa fé, mas você percebe isso, um ataque ou uma ação coordenada para que o Brasil seja desestabilizado nesse debate ideológico e enviesado? Olha, vou começar respondendo a sua segunda questão e aí eu volto na questão do uso da terra e da preservação. As duas questões estão vinculadas, né? Olha, eu acho que existe sim no mundo um interesse, e é natural que seja assim, um interesse comercial de dificultar a entrada de produtos brasileiros que são muito competitivos em mercados em que os concorrentes vão perdendo espaço. Vale para proteína animal, vale para grãos, vale para frutas, vale para uma série de outros produtos brasileiros. O Brasil cresceu muito na produção em geral, tanto de alimentos de uma forma geral e de energia, exportado, limpa, exportável, e isso gera uma concorrência muito forte e que ninguém gosta de concorrência, então a reação vem com um protecionismo existente, principalmente nos países europeus e tal. Mas eu vou te dizer que o maior problema, e isso é refletido em parte no trabalho dessas ONGs, muitas ONGs internacionais com dinheiro estrangeiro, que vêm ao Brasil, algumas delas com boa intenção para promover a aplicação da própria lei brasileira, que é o Código Florestal, a preservação do meio ambiente e a preservação da biodiversidade e tal, mas uma boa parte vem desavisada e mal intencionada. É fato. E por que vem desavisada e mal intencionada? E esse é o maior problema. Porque é uma guerra de brasileiros contra brasileiros. Quem é que municia essa gente? O holandês, o norueguês, o alemão, o inglês? Geralmente é esse pessoal que é mais virulento contra o Brasil. Não é o americano, nem o canadense, nem o japonês. Geralmente é alemão, holandês, belga, escandinavo, que vem com dados, norueguês, com dados e fatos, etc. Quem é que municia essa gente? São os brasileiros. São os brasileiros que fazem isso. Então, assim, o Ministério do Desenvolvimento Agrário fica distribuindo para o mundo inteiro o número de assassinatos no campo, os dados do MST para aquilo e isso e aquilo. E esse pessoal reproduz, faz os seus relatórios internacionais, consegue recurso para suas instituições, recursos bilionários, e faz essa agenda da comunicação que tem influência, inclusive no Brasil, na própria mídia brasileira. E nós não somos capazes, do lado brasileiro, de dizer coisas que são óbvias e são científicas. Voltando à sua primeira questão. Pegue os dados da Embrapa territorial. Fotos de satélite. Com foto de satélite não tem discussão. É foto de satélite. 66% do território nacional está exatamente como estava desde que Pedro Álvares Cabral aqui chegou. Nenhum país do mundo, de longe, tem isso. 84% do bioma amazônico brasileiro está exatamente igual como estava em 1500. 84%. Só que 17% realmente foi ocupado e destruído e de forma desorganizada foi, muitas vezes, derrubado. E 17% é muita coisa. Mas vamos colocar os números na mesa. A matriz energética brasileira, a matriz geral, 50% da matriz energética brasileira é limpa. É hidrelétrica, é eólica, é solar, é biomassa de origem da cana, do cavaco do eucalipto, assim por diante. Biomassa, 17%. Qual o país que tem isso? De longe, nenhum. Matriz elétrica brasileira, 86% da matriz elétrica brasileira é limpa, originária de boa parte também de biomassa. Nenhum país do mundo, de longe, tem isso. Por que não falaram isso na COP30 aqui em Belém? Por que não abriram a conferência aqui com os 2 slides? Matriz energética e uso da terra. Para começar a conversa com os estrangeiros. Mas não. Ficam falando do índio, do quilombola, da destruição da Amazônia, todos esses temas. O próprio governo brasileiro, o presidente da República, abraça o presidente da França e tira foto com o índio, dizendo que os índios são perseguidos, são os coitadinhos. Então, assim, nosso problema, não é a ONG Internacional. A ONG Internacional surfa num problema nacional. É brasileiro contra brasileiro. E os brasileiros que têm os números na mão, como nós,
que fazem a economia funcionar, como nós, que fazem as coisas andar, criam riqueza, criam exportação, cria reserva, não conseguem vencer essa batalha da informação e da educação. Essa que é o nosso grande desafio. Pois é, Christian, só mais uma coisinha, Claudinho. Desculpa que o papo está muito interessante. Essa questão da emissão de carbono, né, que muito se discute, que o Brasil, por estar desmatado, produz muito carbono, não tem a recuperação do que a planta pode absorver do carbono, devolver em oxigênio, limpando o ar, obviamente. Mas, na verdade, até essa parte que o agro desmatou, talvez, como você disse, de uma certa forma irregular no começo, mas até essa pastagem, vamos dizer assim, ou a área desmatada, uma vez quando é plantado milha, soja, café, abacate, não volta a ter o verde na área, que também esses cultivos ajudam na questão do carbono. Ou seja, eu vou usar um termo popular, o Brasil não está pelado assim mesmo nas áreas que foram desmatadas, porque quando o produtor planta, ele está repondo uma certa cobertura de folhagem que cumpre o papel da fotossíntese. Exatamente. E olha aqui, tem dois problemas nessa agenda do carbono aí. Primeiro, os termos técnicos de avaliação daquilo que é emissão e captação e processos que são considerados tecnicamente, cientificamente, captadores de carbono ou não são considerados os processos brasileiros. Eles são todos importados, geralmente europeus. Nós gastamos muito tempo e energia tentando convencer os outros países, em particular os europeus, que os critérios deles não se aplicam à nossa agricultura. E eles não aceitam. Esse é o debate. O professor Daniel Vargas, da GV, faz isso cotidianamente. Participa de congressos internacionais toda semana, tentando dizer para os europeus que os critérios que eles querem aplicar aqui não são aplicáveis à nossa agricultura. A integração lavoura, pecuária, floresta, que tem mais de 15 milhões de hectares já integrados, que você tem rotação de produção com braquiária, com pecuária, com celulose, não tem em nenhum lugar do mundo, você capta carbono, não está considerada nos critérios de avaliação de captação de carbono europeus. Então é uma conversa que chega a irritar a gente, porque ou ela é séria, se ela for séria, ela tem que considerar as práticas agrícolas do mundo inteiro, em particular as do Brasil, que é expoente nessa matéria. Isso ainda não acontece. A segunda parte da questão do carbono é o seguinte: quem é que vai comprar? Porque o Brasil, ele é superavitário nessa matéria. Ele é creditário, ele tem crédito, muito crédito, em qualquer critério. E quem é que é deficitário? 4 países ou 4 regiões do mundo: Estados Unidos, China, Índia e União Europeia. São quase 70% das emissões de carbono do planeta. Eles é que têm que pagar. Você está vendo alguém pagar alguma coisa até hoje? Eu não estou vendo. Não. Então, assim, ou vai ser um critério obrigatório, né? A compra de créditos vai ser um imposto, e aí não tem o que fazer, se for imposto, é imposto verde. Ou vai ser um mercado voluntário, e aí é isso que nós estamos vendo aí. É voluntário, compra mais ou menos quem quiser, não tem ninguém obrigando você a comprar, e aí eu não consigo ver muito como é que esse negócio se prospera e cresce, você entende? Tem que ser legislação de Estado que obrigue o sujeito a comprar e pagar, que é o que os europeus deveriam estar fazendo, os americanos também, os indianos também, os chineses também. Mas os brasileiros, me desculpe, eles vão comprar da gente, em qualquer critério que for adaptado aí e aprovado no futuro. Ô Christian, para quem não te conhece ainda, né, e não teve oportunidade, você é mestre e doutor em ciência política, né? Christian Lobauer, mestre e doutor em ciência política e relações internacionais. Estudou fora, né, na Alemanha, se não me engano, eu estive lendo sobre você. Então, tem um legado, né, um currículo extenso para dialogar não só com o Estado de São Paulo, né, com o Brasil e com o mundo. E você também
foi representante da Fiesp, né? E trabalhou, trouxe para o Brasil, tentou trazer para o Brasil novas oportunidades de negócio. Nesse tempo, nessa levada sua aí, perante a aproximação com a Fiesp, esse relacionamento internacional, como que ele está hoje para o estado de São Paulo e para essa relação com o Brasil? No caso da Alca. Olha, obrigado pelas palavras aí, Cláudio. Na verdade, eu comecei a vida na academia, né? Eu sou um caso talvez raro de pessoa que começou na academia, seguiu a carreira acadêmica, era professor, depois depois dos 30 e poucos anos, eu entrei na vida executiva. E nessa passagem de vida executiva, eu fui funcionário da Fiesp, na época das negociações da Alca. Isso faz mais de 20 anos. E o que era a negociação da Alca? Era a negociação de uma área de livre comércio entre, na época, 28 países interessados na matéria, porque Cuba não estava interessado, alguns países do Caribe também não. Eram 28 países do hemisfério. Qual era o objetivo dessa negociação? Isso que tem gerado muito interesse, porque eu fiz um vídeo sobre isso, é esse que você fez menção. Eu trabalhava na Fiesp na época e fui representante da indústria paulista nessas negociações. São negociações privadas e de governo. Mas os governos é que começam elas, porque o que significa isso? É você criar uma área de comércio que não tenha impedimentos tarifários e nem regras de comércio que impeçam a livre trânsito de mercadorias e de serviços. Há 20 anos atrás, mais do que isso, a gente via na época a China crescendo muito os seus produtos, os seus serviços e invadindo o mundo. E a ideia na época era que o Brasil, principalmente o Brasil, a Argentina, o México, a Colômbia, os Estados Unidos, o Canadá, que são os maiores países das Américas, fizessem uma integração e fizessem com que o comércio entre eles pudesse ser facilitado, ganhasse acesso preferencial, que a gente chama. E é isso que a gente começou a negociar na Alca. A ideia era se proteger, criar um ambiente de negócios mais competitivo para a chegada da China, que todo mundo via que estava chegando. Então, se você vendia, vamos dar um exemplo bem simples, você vendia balde aqui no Brasil, balde de plástico, você podia exportar balde de plástico para o México, para os Estados Unidos, para o Canadá, com preferência, com menos tarifa, com mais qualidade, e a sua empresa de balde no Brasil ia crescer, ia ficar mais competitiva e concorrer mundo afora. O que aconteceu? A gente não fez esse processo negociador. O PT entrou em 2003 e enterrou a negociação da Alca. O que aconteceu nesse processo de 20 anos que se passaram? Hoje, o sujeito que produz balde aqui praticamente não produz mais. A gente traz o balde da China, não é isso? Pega esse exemplo e aplica para todo o parque produtivo brasileiro, argentino, mexicano, canadense e americano. É isso que a gente perdeu de oportunidade. Na época eu trabalhava na Fiesp e a gente representava a indústria de São Paulo, que é a mais poderosa, a mais ampla do país. E a indústria estava tentando se adaptar àquela negociação. O fato é que não conseguiu, porque o governo federal, com a chegada do PT, mudou a diretriz, achou que era melhor afundar essa negociação e fazer negócio com China, com Índia, com África do Sul, etc. E deu no que deu. A indústria brasileira hoje, a parte do PIB industrial, ela não passa de 10% do PIB, da manufatura. Em 1985, ela era de 25% da manufatura. Então, é um exemplo de número, de novo. Não tem conversa mole. É número. Nós perdemos competitividade, desindustrializamos. Então, é um exemplo do que essas políticas públicas são, como elas são importantes. E como é importante ter gente no governo, no parlamento, que conheça esses temas e possa trabalhar em defesa do interesse brasileiro. Tá, o Christian, você colocou que começou sua carreira aí, né, como educador, né, e depois dos seus 30 anos foi ser executivo, né, passou por multinacionais, empresas multinacionais, como você disse aí, pela Fiesp, e é um cara graduado, né, doutorado, mestrado. Você seria, não sei se você vai gostar, para mim é um elogio, mas você seria o doutor Enéas do anos 90, nessa atualidade política brasileira, um intelectual que precisa ser descoberto pela população?
Eu ouvi a sua pergunta quase toda, mas eu não ouvi a parte principal. Você falou, você seria o quê? Você seria... Eu poderia te comparar o doutor Enéas atual da política brasileira? Ah, não tinha ouvido essa parte só. Não, olha, Não, eu não. O doutor Enéas era médico, né? Ele era um Eu digo médico, ele no era um. sentido de conhecimento, né? De estudo, de Não, qualificação, isso. né? O que Eu a acho que gente ele era estava uma pessoa. discutindo e debatendo aqui, a gente debateu esses dias atrás, só para complementar, uma ideia do N de por que não tem a Academia da Formação de Políticos? É isso mesmo. Não, obrigado pela sua pergunta. Só para não perder a ideia do doutor Enéas. O doutor Enéas foi muito. Ele foi muito desqualificado durante o processo, né, eleitoral. E depois ele foi redescoberto. Porque, embora ele fosse uma pessoa caricata, fizesse campanha de um jeito até meio parecer engraçado, era um sujeito muito estudado, conhecia e tinha um conhecimento muito avançado, inclusive da filosofia. Embora fosse médico, conhecia filosofia, conhecia economia, então era uma pessoa muito qualificada. Nesse sentido, eu agradeço a sua comparação, porque eu, modestamente, também fiz um esforço de qualificação a vida toda e trabalhei para aprender muitas coisas ao mesmo tempo. E hoje, com 60 anos, eu conheço algumas coisas aí, tem muito que se aprender ainda. E acho que a política, para juntar na sua pergunta do N também, carece de escola. Nós não temos escola de política. Eu fiz ciência política na Universidade de São Paulo. Mas ali você não forma um político. Ainda mais na Universidade de São Paulo. Ali você forma uma turma de um lado só, uma ideologia só. Eu convivi com a turma das Ciências Sociais da USP durante uma boa época da minha vida. E ali não tem liberal. Ali é uma coisa rara aparecer um liberal, um conservador, tem ideias diferentes aplicadas à política democrática. No campo das ideias da direita não tem ninguém lá na USP que tem um ou outro desavisado ali, um perdido como eu. E senão não tem. Então ainda a escola é muito deficiente. E a escola de parlamentar, você aprender a ser um parlamentar, você entender o que é um projeto de lei, como formular, como funcionam as comissões, como funciona o regimento do Congresso, isso não tem escola, não tem no Brasil. Você tem que aprender sozinho. E muitos parlamentares chegam no Congresso Nacional e vão aprender fazendo, porque chegam lá sem saber. Então é um problemaço isso daí, é um problema sério e profundo. Eu tinha comentado com o Claudinho, e até num podcast anterior, ô Christian, é absurdo você pensar que quem decide as leis, quem define a história do país e a vida de milhões de pessoas não esteja qualificado. Eu falei, deveria existir um projeto de que para a pessoa ser candidato, ela tinha de ter a formação, como é a formação de médico, advogado, agrônomo, etc, etc. E não só para ser político, mas também os setores que vai assumir a administração pública. Eu sei que existem casos isolados, ciências políticas, administração pública, existem cursos. Mas eu estou falando de uma faculdade dedicada, tipo assim, olha, vai chegar um ponto onde a pessoa, para ser candidata, ela tem que ter passado por essa escola. Aí, nessa escola, eu tinha dito que precisava ter muita moral e cívica, porque são valores, muita questão voltada à humanidade, saber o que é uma pobreza, o que é passar um câncer, o que é os problemas que a sociedade tem, né? Que isso envolve sensibilizar o coração de quem está aprendendo, ou seja, meio que plantar a semente humanitária no eventual futuro político. Obviamente, muita coisa sobre Constituição, o que você falou sobre regimento interno de uma Câmara, os protocolos, como funciona uma lei, como funciona uma DPF, enfim, a área de economia principalmente, né, a pessoa entender bastante, devido à responsabilidade fiscal, né, que um candidato eleito teria que conhecer para assumir esse cargo público. Então, a gente aqui nesse AgroCiente, a gente às vezes também lança algumas ideias propositivas, né, para que as pessoas façam essa reflexão. Esse era um ponto. Primeiro, formar os líderes. As pessoas que vão liderar um povo, elas precisam ser capacitadas. O Enéas falava isso, né? Ele, inclusive, teve um debate muito grande com Lula na época, que a pessoa tinha de ter formação para ser presidente da República. Bom, além disso,
eu vou aproveitar aqui, Cristian, a sua presença, porque eu também tinha uma ideia de que, por exemplo, o país tinha condição de organizar pequenos produtores, médios produtores, que produzissem para o que o governo consome de alimentação escolar. Por exemplo, se o governo gasta com a merenda escolar, a cidade gasta, o município gasta com a escola municipal, o governo estadual gasta com a escola estadual, faculdades, etc., alimentação, né, tem ali no Recreio. Talvez se houvesse no Brasil um plano que dissesse o seguinte: olha, quem tiver disposto a fornecer ao governo que vai abastecer as escolas, poderia haver um tipo de incentivo organizado, uma qualificação melhor e uma oportunidade que separasse esse agro que exporta muito, né, que atende às demandas externas, e organizar no Brasil uma forma de também dar oportunidade de atender o governo. De uma forma, obviamente, lícita, honesta e organizada, né? Então, essa é uma ideia que eu acho que seria interessante, pelo menos, ver o impacto econômico que isso geraria. Porque, no final, o que acontece? Eu acho que essas licitações acabam tendo muita corrupção, acaba o alimento não chegando, sendo desviado, e muitos produtores precisando de incentivo não conseguem crédito, não conseguem evoluir, entendeu? É uma ideia de tentar remanejar isso. Você acha que ideias assim poderiam prosperar no país? Vale o debate? Eu acho muito bom o debate de qualquer política pública que seja mais transparente do que o que a gente já tem. Eu tenho a impressão que a questão o problema que você descreveu vai além da questão de fornecimento de alimento. Qualquer concorrência pública no Brasil, seja municipal, seja estadual, federal, tem problemas de transparência muito profundos. Os editais são manipulados, não é transparente nas instâncias de controle. Então, vai além da venda de alimento para as escolas, por exemplo. Vai para qualquer concorrência pública. Elas têm que ser... O que a gente tem que ter é um processo transparente e aí... A questão, acho que ultrapassa o problema administrativo e vai para o primeiro problema que você levantou, que é o exercício, o que a gente chama de exercício da cidadania, que é uma coisa que a esquerda usa para si mesma, para dizer, ela usa a palavra cidadania para dizer que você tem direito a um monte de coisas, que você tem que exigir seus direitos para tudo que você tem direito, etc. Cidadania não é isso. Eles monopolizaram a palavra cidadania para dizer que você tem que reivindicar seus direitos. Cidadania é exercer o seu direito de fazer com que o Estado sirva a você da maneira como você merece, porque você é contribuinte e paga impostos. Então, a gente não tem um comportamento cidadão, a maioria das pessoas, dos brasileiros, não exige, né, das instâncias públicas os serviços que deveriam entregar. Pessoas se intimidam, não conhecem, se intimidam mesmo, acham que o poderoso, o dono do poder, vale mais do que elas. Não tem conhecimento técnico das coisas, então se intimida porque não sabe como entrar, como processar, como pedir, como reivindicar, e não sabe também, não dá relevância que se deve dar à escolha do seu representante. Aí vem o primeiro problema da sua questão, que o Enéas dizia, o sujeito para ser presidente tem que ser formado, pós-graduado. Eu sinceramente não acho que tem que ser. Eu acho que ele tem que ser alfabetizado, isso ele tem que ser. Ele tem que ter, eu diria que pelo menos a formação do 2º grau, porque ele tem que saber ler, escrever, interpretar um texto e fazer as 4 operações. E tem gente no Congresso Nacional que não sabe. Mas tem muita gente grande no Brasil que construiu coisas enormes, empresas extraordinárias, grandes processos produtivos que não tiveram formação universitária. Então, acho que elas merecem também a oportunidade pelo que elas fizeram. A pessoa tem que ser alfabetizada, tem que saber interpretar um texto e tem que saber fazer as 4 operações. E com isso, ter uma educação de cidadania para que ela entenda a importância que tem um representante e a importância que tem a política pública. E isso é o que você dizia antes. A gente não tem formação política. Você colocou a educação moral e cívica, né? Eu sou da época também do estudo dos problemas brasileiros. A gente tem algumas escolas particulares. O meu filho, por sinal, que tem 15 anos, está tendo justamente essa época da vida. A escola ensina o que é Brasília, o que são os 3 poderes, o que é democracia, como é que funciona o Congresso Nacional, como é que funciona o projeto de lei, eles aprendem a fazer projeto de lei. Isso todos os brasileiros teriam que aprender.
como funciona o partido político, como funciona o sistema eleitoral, como funciona o sistema partidário, quais são os partidos políticos, o que eles representam ou não representam. Isso tudo tem que ser ensinado nas escolas, para as pessoas começarem a participar do jogo, exigirem o seu processo cidadão e fazerem com que processos de concorrência pública, para qualquer coisa, sejam transparentes e que sirvam à população e não àqueles que usufruem da falta de transparência. É só para pontuar rapidinho, Claudinho, o autodidata eu compreendo, Christian, o autodidata existe, só que esse autodidata, ele é um cara qualificado, né? Ele não tem a formação curricular, o diploma. O que eu disse é, a maioria dos políticos, a gente vê aberrações no Congresso, pessoas que são eleitas. Em São Paulo mesmo, o macaco Tião foi muito votado na cédula e era literalmente um macaco, um animal, devido ao voto de protesto. Como a sociedade às vezes se manifesta, diz, vou qualquer um, ou engraçado, ou palhaço, como foi o caso do Tiririca, como teve outros personagens, agora recentemente Caneta Azul sendo despontado aí como candidato a assumir uma vaga. Quer dizer, é uma cadeira de tanta responsabilidade que eu entendo o autodidata assumir, o que eu não entendo é o leigo assumir, entendeu? O cara completamente acéfalo e que não tá... É o peixe fora d'água. É essa a minha colocação. O eleitor brasileiro, eu não vou justificar o mau voto, né? Mas o eleitor brasileiro, na grande maioria, nós somos hoje quase 150 milhões de eleitores, pelo menos votos válidos, né? E a maior parte dos eleitores brasileiros está muito distante da realidade política. E vamos combinar que a oferta de qualidade de representação também é muito baixa. Então a relação do brasileiro médio com a política, ela é distante. E as frustrações são muito grandes. E aí, quando você tem, ainda além de tudo, na história recente, um processo como a Lava Jato, que era para purificar, para depurar, para punir corruptos contumazes, e ela é enterrada, e os corruptos contumazes voltam ao poder, o eleitor brasileiro realmente joga a toalha. Então tem muitos fatores aí que justificam esses votos de protesto, e esse desencanto, essa frustração com a política. Porque a gente não pode deixar isso tomar conta de tudo. A gente tem que resistir a esse processo e tentar encontrar pessoas que representem as nossas ideias, que nos representem, que sejam qualificadas para representar no Congresso e fazer as leis que são necessárias, porque senão é um caminho sem volta, é um processo de destruição coletiva, entende? O Congresso tem ficado, cada vez as legislaturas são piores e as pessoas têm que tentar perceber que o voto delas tem importância, tem relevância. Ô Christian, tratando dessa linha educacional, eu assisti um vídeo um tempo atrás da pessoal da Crop Life e tinha uma necessidade de treinar mais de 2 milhões de pessoas, ou seja, começar a reeducar essa questão da agricultura regenerativa, né? Porque a falta de profissional no mercado. E aqui o Agrociente, a gente tem um propósito também em aproximar as universidades, né, mesmo que sejam essas privadas, públicas, com os cursos de agronomia, zootecnia, ou seja, todos esses cursos relacionados à agricultura brasileira, ao agronegócio. O objetivo nosso, nós começamos esse diálogo com algumas universidades, de aproximar elas com as indústrias, né, principalmente nessa questão regenerativa, que a gente está tratando um assunto também muito importante, mundial, e aproximar isso do campo, da realidade, né? Ou seja, para você ter melhores profissionais, qualificação, e todo mundo começar a pensar e num viés único, objetivo único, né? Você sai de uma academia com formação, com a promoção das indústrias, né? Essa aproximação, entende o que é o campo. E também vi que falta nessas universidades, elas precisam, talvez isso aí eu acho que você poderia representar muito bem e ajudar muito bem, na grade curricular, ter a inclusão da agricultura regenerativa, dos bioinsumos, enfim, de tudo isso que traz a agricultura sustentável. Olha, acho que tem muitas coisas na sua questão, Cláudio. A primeira é que o termo
agricultura regenerativa é um termo moderno para algumas coisas que já são feitas há muito tempo, né? Assim como se fala de bioenergia ou de termos que foram trazendo a sustentabilidade para os conceitos. A agricultura regenerativa nada mais é do que uma agricultura cada vez mais sustentável e mais vinculada aos próprios recursos da natureza, sem que tenham que ser sintetizados. No caso dos defensivos, talvez seja um dos mais exemplos mais recentes, né? A química sintética tradicional, que vai continuar existindo durante muito tempo ainda, vai aos poucos perdendo espaço, o mercado, para uma química natural, uma bioquímica. Isso se chama agricultura regenerativa. Ou a própria integração lavoura-pecuária-floresta é agricultura regenerativa. Então são conceitos que foram sendo criados para práticas que muitas vezes já são muito antigas. E vão crescendo e vão se modernizando. E vão trazendo o que é importante, produtividade e sustentabilidade. Eu acho assim, aí tem que diferenciar. As escolas de agronomia, mal e mal, elas vão se adaptando, porque elas têm que formar pessoas que estão vinculadas às empresas de uma forma geral. Então, se elas não estão formando gente qualificada para entender o que é um biodefensivo, o mercado vai acabar formando, né? Agora, de uma forma geral, as universidades fazerem parte do universo empreendedor, né? Você ter uma relação de empreendedorismo com a universidade, como tem nos Estados Unidos, como tem na Inglaterra, como até tem na Alemanha, no Japão. Isso não acontece no Brasil. É muito difícil, está muito longe de acontecer, porque a formação dos quadros docentes, das lideranças das universidades, é uma visão de mundo de que o Estado tem que ser o provedor. E isso está na formação dos docentes. A gente tem que ter uma mudança radical na formação dos professores. Na maior parte dos casos, há sempre exceções honrosas em algumas escolas, mas a maior parte dos casos, nas universidades públicas brasileiras, eles não querem aproximação com o setor privado. Veem o setor privado como um problema. São críticos ao setor privado, em todas as suas instâncias. As empresas no Brasil, por sua vez, muito raramente vão à universidade procurar pesquisadores para resolver os seus problemas, os seus desafios. Por exemplo, há casos excepcionais. Eu me lembro quando eu estava na CropLife, que a Coopert, uma empresa de biodefensivos, foi à Exalc e fez um programa, tem até hoje lá um laboratório de pesquisa para novos produtos junto com a universidade. Esse é o sentido da universidade, esse é o futuro da universidade. Nos países que deu certo a universidade, elas estão integradas ao mercado, às empresas e à sociedade. Não é um mundo separado, uma torre de Babel ou um Olimpo inalcançável de gênios que estão distantes do mundo real. Mas no Brasil é. E ainda é assim. E os professores se acham pessoas que estão muito além da média dos mortais e que raramente se aproximam das empresas, dos desafios empresariais. É um problema de conceito. Vai demorar muito para a gente resolver isso. Está mudando, mas vai mudar, sabe como? Com as universidades privadas. Então, a universidade pública brasileira vai demorar talvez meio século, se não mais, para falir e depois entender que o processo se resolve com a integração com as pessoas e com as empresas. Perfeito, perfeito. Nós estamos aproximando aqui das universidades privadas e a gente acabou encontrando também essa dificuldade, né, de explicar um pouco nas privadas também. Essa aproximação que a gente está tentando. Aí eu fiquei pensando, será que está muito errado? Está muito fora isso, cara? A gente quer trazer o aluno mais próximo da empresa, mais próximo da realidade do campo, né? Não, isso mas é o depois certo. Isso a gente viu é que está no caminho. Cláudio, isso é o óbvio, isso é o certo. Inclusive, o índice de evasão de alunos nas universidades brasileiras, públicas e privadas, aumenta todo ano. Porque o sujeito vai para a escola, ele fica 2 anos e fala, peraí, isso daqui vai me servir para quê exatamente? Esse sujeito está falando umas coisas aí, quando eu sair daqui 4, 5 anos daqui, eu vou fazer o quê no mercado? Onde é que eu vou arrumar trabalho? Isso está ficando tão nítido que o índice de evasão das escolas está crescendo todo ano. Ou vai ter um ajuste aí de mostrar para o sujeito que chega na escola que ele está aprendendo coisas que vão ser úteis para ele usar na vida profissional,
ou ele vai embora. E é o que está acontecendo. Perfeito. Christian, deixa eu te fazer uma pergunta, e eu vou exigir muito de você agora, porque eu quero que você fale com o seu coração, devido à sua experiência, sua bagagem, sua vivência de mercado nacional, internacional, pessoas que você relacionou, a sua observação de mundo. Se as decisões fossem só sua, só dependessem de você, qual é o Brasil que você sonha? Qual seria o caminho, os primeiros passos? Tente transmitir com a alma, né, o que você vê para o Brasil. Assim, qual é o país ideal? Qual o caminho? Olha, essa é uma pergunta que eu poderia ficar aqui horas falando. Uma parte da resposta, se você me permite, eu vou fazer propaganda aqui. Está no meu livro aqui. Fala, livro, professor. Fala, professor, o título? Política para a Nova Geração. Política para a Nova Geração. Pode virar um pouquinho mais perto do rosto, professor. Isso. Excelente. Esse Muito meu livro bom. aqui, eu lancei em março, está disponível no Amazon, nas livrarias aí, não muitas, mas na Amazon pode comprar. Aqui eu dou uma resposta longa para a sua pergunta. Eu vou tentar resumir aqui de forma muito simples. Eu acho o Brasil um grande país, acho um país extraordinário. O Brasil é uma sociedade que tem um processo civilizatório em andamento, longo, difícil, de aprendizagem, um processo educacional, tem uma cultura muito profunda, tem um idioma arraigado, tem valores muito profundos, judaico-cristãos, ocidentais, tem um processo civilizatório em construção. Ele é longo, eu não vou ver o final, eu não vou ver esse país ficar rico, acho que nós três aqui somos adultos, nós não vamos ver um final feliz ainda, nós vamos ver um processo longo. O meu filho talvez veja, o meu neto talvez veja um país realmente estabelecido, porque é um processo muito difícil, é uma democracia que está lutando para se consolidar, tem muitos problemas profundos a serem resolvidos, entre os quais a gente resolveu, conversou sobre alguns, a formação das novas gerações, na educação, alguns valores importantes de trabalho, de mérito, que não estão entre os principais valores hoje no país. Mas eu vejo muitos brasileiros trabalhadores, vejo muitas empresas interessantes, gente inteligente, fazendo coisas inteligentes Brasil afora, e acho que esse país vai dar certo. Ele já, de certa forma, já deu certo. O problema é que é numa velocidade muito menor do que o tempo das nossas vidas. Ele poderia ser hoje uma grande Espanha. Se no início desse século ele tivesse tomado decisões corretas, fiscais, educacionais, administrativas, que ele poderia ter tomado, ele teve oportunidade de tomar e não tomou, ele seria uma grande Espanha, vamos dizer assim. Mas não tomou. E agora a gente tem um desafio muito maior, porque tem uma crise demográfica, tem uma crise de produtividade profunda, tem uma crise fiscal explosiva, mas ainda assim é um grande país, eu vejo com bons olhos, não tenho intenção de sair do Brasil, eu incentivo as pessoas a ficarem aqui, a procurarem trabalho nos rincões do país aí, a empreenderem e lutarem, porque quando você vai para o mundo, quando você sai por aí, vai ver como é que é a Índia, como é que é a China, como é que é a Europa, como é que é os Estados Unidos, você vê muita coisa boa, mas você vê muita coisa ruim. Vou te dizer uma coisa, nem que seja por demérito do mundo, o Brasil não está entre os piores países para você viver. Muito pelo contrário. Eu diria que ele está aí, considerando a União Europeia um lugar só, o Brasil está entre os 10, 15 melhores lugares para você viver no mundo. O mundo é um lugar muito difícil de viver. Tem lugares muito difíceis de se viver no Brasil. A África inteira é um continente difícil. O Oriente Médio é uma região difícil. A Rússia é um país difícil. A Ásia Central é uma região difícil. A China é um país difícil de viver. O Japão é um país difícil de viver. A Índia não preciso nem dizer. Então, você vai vendo que a própria América Latina, né? Eu não saio do Brasil para viver em nenhum país da América Latina, muito obrigado. O pessoal está indo com as empresas para o Paraguai, porque as condições de produção no Paraguai
são melhores, né, fiscais, infraestrutura, trabalho médio, são melhores no Paraguai hoje do que no Brasil. Mas não é o melhor país para você viver lá do que aqui. Então, Doutor, eu sou o testemunho disso daí que o senhor está falando. Eu sou testemunho porque eu rodei aí os 4 continentes, acompanhei a FIFA por 24 anos. E eu vou te falar que me surpreendia muito, porque eu via muito gringo dizendo que o sonho deles era morar no Brasil. Muita gente acha que o Brasil é como se fosse a pária do mundo, né? O páreo do mundo. Mas muitos gringos com muito dinheiro falaram, não, meu sonho é morar no Brasil, um dos melhores países do mundo. E é impressionante, o que o senhor está falando aí procede muito. Então eu tive lá, vi de perto a educação do brasileiro, o nosso clima, as nossas riquezas, o nosso espírito solidário, né? A nossa alegria, quem sofre tanto capaz de sorrir como o brasileiro sorri. Então, sim, a gente tem umas coisas que são muito especiais aos olhos do mundo. Eu reforço o que o senhor falou, concordo plenamente. Agora, eu vou ser um pouquinho mais otimista, que o senhor me permite. Eu acho que o senhor vai ver sim, porque nós vimos Coreia do Sul se erguendo muito rápido, nós vimos o Japão saindo de um tsunami se erguendo, nós vimos a China depois do ópio, ela mesmo buscou disciplina, moralidade, estudo, ou seja, o caminho já foi provado pela história, que é possível um país se erguer em décadas, né? Não muitas, 1 década, 2 décadas é possível um país se erguer, já existem exemplos. Eu acho que no final tudo é uma questão de mentalidade mesmo, né? eu acredito, eu fico feliz que você tenha essa visão mais otimista. Eu acho que o prazo ele é mais estendido do que 20 anos, porque a Coreia fez isso de 53 a 75, mais ou menos, que ela saiu de uma guerra de destruição total para um processo de civilização total em 25 anos, mas ela começou pelos professores. A primeira medida tomada em 53 pelos coreanos foi formar os professores que iam formar os jovens. E a geração que se formou é uma geração de engenheiros, geração muito qualificada, que colocou a Coreia onde está, a Coreia do Sul, evidentemente. Então, a gente tem esse trabalho a ser feito aqui. Nós temos que passar por essa fase, a construção da nova geração. E a gente tem um problema demográfico muito profundo, no mundo inteiro, no Brasil em particular. O Brasil está com a população em queda, muito acentuada. Eu li esses dias, em 2040, o Brasil vai ter quase 1/3 da sua população com mais de 60 anos. E esse é um desafio muito grande. Nós vamos provavelmente ter que ter imigração de gente jovem para fazer o Brasil continuar funcionando bem. Então, são desafios que estão aí para a gente viver. Pois é, mas Israel é um exemplo de agricultura no mundo e é recente também. Eles começaram na terra, quase que no deserto. Eles refizeram um país. Por isso que eu estou sendo um pouco mais otimista. A gente já viu os seres humanos reerguerem, entendeu? Israel é uma prova disso, inclusive na agricultura. Não. Tem muitos casos assim, mas é que países que a gente chama de países baleia, né? Países continentais, como o nosso, com uma cultura como a gente tem, são muito mais complexos de você ter uma solução assim, como teve Israel, como teve a Coreia, como teve Singapura, como teve do próprio Dubai. São países muito diferentes, mas que conseguiram, em uma geração, construir sua civilização próspera, né? Países grandes, Rússia, tanto territorialmente quanto populacional, né? Rússia, China, Índia, Brasil, México, Estados Unidos, tem população, Indonésia. O Brasil está mais próximo de um perfil de Indonésia, de Estados Unidos, países grandes, com populações grandes e com complexidades grandes. O país é um país médio, né? Um país médio em várias circunstâncias. Então, tem um desafio humano para resolver, de formação dos quadros, muito profundo. Mas eu acho também que tem muita gente fazendo coisa muito grande no Brasil. Muito grande. Isso que eu falei das usinas de etanol de milho é só um exemplo. Tem muitos outros investimentos gigantescos em energia no Brasil, que são coisas espetaculares, entendeu? E vão acontecer. E vai ter prosperidade. E vai ter riqueza criada. Então, é viver e ver. A minha percepção, Gordinho, só emendar, porque isso aqui é importante. A minha percepção, doutor, é que esse país, ele anda, apesar do governo. Parece que esse país, ele acontece
quase que pela iniciativa privada ou o indivíduo, né? Para não falar iniciativa privada, dá a impressão só de comércio, não. O indivíduo em si, ele vive independente se há governo ou não. Essa minha percepção, o senhor acha que ela está lustra ou não? É um exagero? Mas parece que o Brasil ele consegue caminhar apesar do seu governo. Eu acho que está totalmente correta. A gente disse que o Brasil trabalha à noite, né? Quando o governo está dormindo, o Brasil trabalha. E é mais do que isso, é um problema até preocupante. As estimativas dizem que em torno de 35% da economia brasileira não existe oficialmente. E a tendência é aumentar. Quando você tem um governo, por exemplo, que trata a questão do trabalho como essa aberração que ele acabou de fazer com a jornada 6x1, por exemplo, o que ele faz é jogar a economia produtiva e a gente trabalhadora para a informalidade. O Brasil é um país muito informal. Metade desse país está na informalidade. E é uma riqueza que, se você oficializasse, se você colocasse isso em PIB oficial, o Brasil ia ser o 5º PIB do mundo. Só que ele não é, e trabalha na informalidade, na ilegalidade, na criminalidade, porque ele tem um Estado muito ineficiente, inclusive conivente com o crime. Esses são os problemas brasileiros. Então o Brasil que funciona também na criminalidade e na ilegalidade. É isso sim. Como é que a gente vê tanto restaurante cheio, tanto voo de business lotado, tanto consumo, tanta coisa acontecendo, se os números da economia oficial não explicam? Não explicam. O Brasil que a gente conhece não cabe nos números oficiais. Christian, infelizmente, ou felizmente, né, porque se a gente ficar aqui com o Omgren, a conversa está muito boa. Tem muito assunto para falar. O que a gente pode garantir é o seguinte: esse podcast está aberto para você, para sua equipe, se necessitar. A gente tem a maior admiração para quem empreende, quem tem know-how, quem tem conhecimento, você que rodou o mundo aí, né? E antes de encerrar, eu gostaria que você falasse que eu vi uma frase sua e uma explicação muito interessante ainda, porque o Christian colocou o Brasil, e foi um pouco do que foi falado, um pouco que você trouxe, do que ele trouxe. O que é o Brasil? Numa explicação do soft power. Eu acho que isso, eu gostei muito. Eu quero que você explique aí para quem não conhece essa história ainda. O Brasil soft power. Não, isso é um conceito da ciência política, das relações internacionais. Quando você vai avaliar o poder das nações, né? Você trata do hard power e do soft power. O hard power se você tem forças armadas, bomba atômica, porta-avião, força aérea, infraestrutura sofisticada, tecnologia de ponta, centros de pesquisa. Esses são os países que têm hard power. Esses países são poucos, são os Estados Unidos, alguns países da União Europeia, Alemanha, Inglaterra, França, Itália, Espanha, talvez, Japão, agora a China entrando, tem hard power. A Índia também pode ser considerada um país com hard power. O soft power é o poder diplomático, é o poder que o país tem de influenciar os outros, que não é na força bruta. E muitos países desses que eu citei também têm. O Japão tem, a Austrália tem, os Estados Unidos tem, a União Europeia tem. Que é uma maneira de você convencer uma força diplomática, uma força da sua cultura, da sua história, da sua influência política, da sua articulação. O Brasil, curiosamente, ainda tem que ser estudado esse soft power. Ele tem na sua história uma diplomacia institucional, feita na escola de Rio Branco, né, a escola de Itamaraty, construiu negociadores competentes, diplomatas competentes. O Brasil sempre construiu o seu território sem conflitos de fronteira, sempre negociado na técnica cartográfica, muitas vezes. Depois ele mediou conflitos internacionais com seus diplomatas, participou de todas as instituições internacionais, fundou as Nações Unidas, fundou a Liga das Nações, participa das organizações internacionais. Então, é um país que tem um soft power reconhecido. Mas tem mais uma coisa curiosa atualmente, que nós estamos vendo na Copa do Mundo, inclusive.
Você tem visto aí no Instagram, nos vídeos, países mundo afora, por exemplo, Tuvalu, que é um arquipélago no Pacífico, Bangladesh, que é um país entre a Índia e Myanmar e a China, a própria Índia, o Líbano, a Síria, a Eritreia, a Jamaica, são países pelo Caribe, pela África, que celebram as vitórias do Brasil e torcem para o Brasil na Copa do Mundo. E isso é uma coisa muito interessante, porque jamais esses países fariam isso com as bandeiras da Rússia, dos Estados Unidos, da Alemanha, da Inglaterra, da França. Não existe essa empatia, essa aceitação de uma cultura que é entendida pelo mundo, geralmente o mundo mais pobre, como uma cultura pacífica, boa de bola, boa de conversa, boa de música, alegre, tolerante. Isso é um patrimônio muito valioso. É um asset que a gente diz, é uma coisa que poucos países têm e que os brasileiros não souberam usar ainda, né? Os governos, ainda mais esse governo, que é muito ruim, é bom que não use, mas o Brasil deveria saber usar no bom sentido, para promover os direitos humanos, para promover a paz, para promover o entendimento entre os povos, porque ele já tem isso na sua natureza. Os países pegam os nossos símbolos, a nossa bandeira, nossas camisas e vestem e saem pulando na rua. Você imagina um negócio desse? Qual outro país que tem isso? Não conheço nenhum outro país que chegue perto disso. Então eu acho que a gente tem que aproveitar com inteligência, usar o soft power brasileiro. Nós tivemos agora na Copa uma eleição dos hinos, o Brasil ganhou como o hino mais bonito do mundo. Christian, eu gostaria que você mostrasse de novo o livro, porque eu acho que esse tema é importante. Gostaria que você citasse as redes sociais para te localizar, as pessoas que querem te conhecer melhor, como chegar a ter acesso ao seu conteúdo. Aí o livro Fala Professor, Política para a Nova Geração. Está disponível em alguns, na Amazon está disponível? Na Amazon. E em algumas livrarias, né? Então, isso. E falasse e deixasse os endereços, redes sociais, onde pode se localizar, né? Para conhecer melhor as ideias. Ficou muito claro aqui que é uma das mentes que pensam nesse país, que tem capacidade, experiência, então eu acho importante. O Agrociente é isso, promove, estimula todos os pensadores do país, as boas ideias. Então, por favor, se puder deixar as redes sociais, e aí eu agradeço a participação, já deixando sempre o convite para um segundo papo, que foi excelente a conversa aqui, muito didática, professor. Olha, é um prazer estar com vocês, Cláudio, N, participar do Instituto Universo Sertanejo aí no programa Agrociente. É um prazer estar com vocês. Se eu puder ser útil a vocês, aos seus ouvintes aí, participantes, contem comigo. As minhas redes sociais, eu vou deixar o meu Instagram, que é o que eu mais ativo hoje, né? Que é Professor Christian Lobauer, @Professor Christian Lobauer. Ali você encontra com meus contatos, meus vídeos. E queria também, sem esquecer, cumprimentar vocês pelo suco de laranja na mesa aí. Eu vi que você tem um patrocinador. O suco Pomar. Pomar aí, parabéns. Eu conheço muitas, eu trabalhei 4 anos com suco de laranja, tem muitas empresas novas, boas, criam riqueza, criam emprego e são produtos ótimos, esses produtos novos do suco de laranja brasileiro. Esse é sem conservante, professor. Esse daí deve ser o que a gente chama de NFC, chama Not From Concentrate, é um suco reconstituído, mas natural, né? Ele é pasteurizado só uma vez, então é o suco de primeira linha. Deve ser 100%, eu não conheço, mas pela aparência dele aí deve ser 100%. Então, é saudável, parabéns, produto da agricultura, da indústria. Então, eu deixo meu cumprimento a vocês, prazer estar com vocês. Se quiserem fazer algum outro momento do programa, a gente faz em outra circunstância. Gratidão. Obrigado. Universo Sertanejo, Agrociente, obrigado a todos. É nóis.